noite, eu me chamo Tawane Marileno, sou estudante da Universidade Metodista de São Paulo e essa é a minha apresentação do trabalho de conclusão do curso, cujo tema é As Várias Faces da Pedagogia, o pedagogo atuando além da escola, que foi orientado pela professora doutora Denise Dáurea Tardelli. O processo de ensino e aprendizagem acompanha o ser humano em todas as etapas da sua vida, não somente na vida escolar. E, atualmente, as empresas entendem que o ser humano, a formação humana, ela é muito importante para que haja um desenvolvimento integral dentro do ambiente corporativo. E este trabalho se justifica pelo seguinte: o pedagogo ele pode exercer um papel muito importante dentro das corporações, sendo ele o mediador do conhecimento e das relações. Atualmente é possível encontrar uma gama considerável de estudos em cima desta temática, já que entende-se que a educação se faz e se refaz em diferentes espaços. Essa consciência tem aberto novas possibilidades no tocante à atuação do pedagogo em espaços não escolares, a saber, nas empresas, e esta é a relevância desta pesquisa. Como dito anteriormente, a educação ela se faz e se refaz constantemente, e ela não só pode, como deve estar presente em outros espaços da nossa sociedade fora das dependências escolares. Atualmente nós estamos cercados de doenças emocionais como crise de ansiedade, de pânico, depressão, entre outras, e uma das raízes desses distúrbios são as relações desastrosas que se instauram no ambiente corporativo. Pensando nisso, e é este o problema dessa pesquisa, faz-se o seguinte questionamento: o pedagogo, com toda a sua bagagem formativa, suas metodologias, suas estratégias, ele poderia intervir nesse ambiente corporativo, ele poderia colaborar dentro das empresas para que haja um desenvolvimento maior quanto às relações, ao conhecimento que ocorre nesse ambiente? Ao refletirmos sobre a formação do pedagogo, nós podemos perceber que essa oferece a ele condições suficientes de atuar em ambientes extraescolares, a saber, no ambiente corporativo, ou seja, o pedagogo é um profissional habilitado para atuar em empresas, contribuindo com o desenvolvimento integral dos colaboradores, individualmente falando, e da empresa como um todo. Pensando nisso, levanta-se a seguinte hipótese: de que maneiras o pedagogo pode contribuir no âmbito empresarial, ou seja, o que ele pode fazer, qual o trabalho que ele pode realizar dentro das empresas, beneficiando tanto os colaboradores, falando de forma individual, nas suas especificidades, como a empresa num todo, como ele pode ajudar a empresa a atingir as suas metas, os seus objetivos. A pesquisa, em um primeiro momento, seria feita em campo. Porém, em decorrência da pandemia do Covid-19, a metodologia utilizada nessa pesquisa foi somente a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo. O primeiro objetivo dessa pesquisa é expandir a reflexão acerca da formação do pedagogo e da sua atuação na área empresarial, ou seja, analisar de que forma a presença de um pedagogo dentro dessas instituições pode ser benéfica, e em segundo lugar, é incentivar o rompimento da imagem do professor vinculada somente à escola, porque isso é algo que acontece constantemente. Constantemente as pessoas, ao ouvirem falar do professor, ligam, fazem essa associação do professor somente à escola, sendo que, como nós afirmamos anteriormente, ele pode atuar em diferentes espaços da nossa sociedade e ainda assim realizar um trabalho de caráter pedagógico e educativo. A estrutura dessa pesquisa foi dividida em 4 sessões, sendo a primeira a introdução, a segunda os campos da pedagogia, a terceira a pedagogia empresarial e a quarta e última as considerações finais. E a seguir eu vou trazer para vocês de forma resumida um pouco de cada sessão, como os autores que foram mais utilizados e destacar alguns pontos de cada sessão. Nessa segunda sessão, cujo título é Os Campos da Pedagogia, os principais autores utilizados foram José Carlos Libânio, mais conhecido no meio da pedagogia somente como Libânio, a Lourdes Maria Bragagnolo Friso e também
o parecer número 22 de 2019, disponibilizado pelo Ministério da Educação, no MEC, online. Os destaques dessa sessão, em primeiro lugar, foi evidenciar os campos de atuação em que o pedagogo pode atuar, ou seja, mostrar quais são esses ambientes fora da escola, como os hospitais, as ONGs, entre outros. Pois, como já foi dito anteriormente, entende-se que a formação do pedagogo ela é diversificada e ele pode exercer seu trabalho em qualquer meio onde esteja inserido. E em segundo lugar, foi de analisar o parecer número 22 de 2019, disponibilizado online pelo Ministério da Educação, onde nós encontramos as competências gerais e específicas ao docente. A pedagogia empresarial, que é o título da terceira sessão, o primeiro destaque dela foi de explorar em si a pedagogia empresarial e as contribuições que o pedagogo pode oferecer para as instituições que absorvem esses profissionais. Embora a empresa não seja uma escola, o seu espaço ele pode ser considerado educativo, pois o ensino e a aprendizagem são fatores determinantes para o seu sucesso. E é nesse processo que surge a figura do pedagogo, que potencializa as faculdades mentais de cada colaborador, visando atingir os objetivos e metas traçados pela empresa. E o segundo destaque dessa sessão foi de compreender as relações de trabalho e o impacto que elas trazem para as instituições. Pois os trabalhadores, eles passam a maior parte do tempo da vida deles dentro dos seus respectivos serviços. Nada mais justo que, dentro desse ambiente, as relações existentes sejam as melhores possíveis, as mais saudáveis. Por quê? A convivência obriga que os colaboradores lidem com opiniões diferentes, visões, valores, comportamentos, culturas, enfim. Todo mundo tem as suas particularidades. E o bom relacionamento interpessoal pode trazer benefícios para a empresa como um todo. E o pedagogo, estando presente nesse meio, pode mediar essas relações. E nesta sessão, os principais autores utilizados foi a Maria Luísa Martins Voltz e, novamente, o Ministério da Educação com a Resolução número 1 de 2006. Os principais aspectos da pesquisa serão trazidos nessa quarta sessão, que são as considerações finais. A pedagogia, ela se transformou ao longo dos anos. Ela não é mais limitada apenas ao ambiente escolar e passou a ser inserida, solicitada em outros campos extraescolares, como nos ambientes corporativos. Em segundo lugar, com o advento da globalização, o ambiente das empresas também foi afetado, também passou por mudanças. Se antes os trabalhadores eram vistos apenas como reprodutores de tarefas, hoje em dia espera-se que eles continuem crescendo em sua formação, sejam dinâmicos, proativos e que as suas relações interpessoais sejam saudáveis a fim de cooperar com o desenvolvimento de toda a empresa. Em terceiro e último lugar, é possível concluir que os profissionais da educação podem atuar nesse processo de ensino-aprendizagem dentro das empresas, trabalhando junto com o setor de recursos humanos, visando potencializar as capacidades individuais e coletivas de toda a empresa. A educação empresarial ou corporativa, então, surge como uma nova possibilidade de atuação ao pedagogo, no qual o papel do professor é elaborar estratégias e métodos que contribuam para a difusão de aprendizagens significativas e do conhecimento. Seu objetivo principal é melhorar o comportamento das pessoas para, assim, melhorar o seu desempenho profissional e pessoal. Nesse sentido, o educador deve assumir o compromisso de mediar a construção do conhecimento em conformidade com a filosofia da empresa e respeitando a individualidade de cada colaborador. Espera-se que esta pesquisa ajude, colabore com a realização de novas pesquisas, novos estudos sobre essa temática, para que a pedagogia empresarial seja cada vez mais difundida na nossa sociedade, pois há sim várias faces da pedagogia. O pedagogo pode atuar além da escola. Por fim, o objetivo geral dessa pesquisa foi de evidenciar essa área de atuação extraescolar,
que progressivamente vai ganhando respaldo de artigos e pesquisas, tornando-a conhecida por toda a sociedade. Paulo Freire, um dos autores de maior referência no curso de pedagogia, ele deixou uma frase muito interessante que eu, neste momento, deixo para a reflexão de quem está assistindo. Ele diz o seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.